crianças, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, todas as crianças, papai, mamãe, titia, vovó, vovô, todos sejam muito bem-vindos. Como é bom a gente cantar, louvar a Deus, não é mesmo? E agora chegou o momento da oração. Nós vamos conversar com Deus e eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Vamos pensar em Deus e conversar com Ele. Vamos lá? Fechem os olhos. Papai do céu, eu te agradeço por mais um dia de vida, por mais um dia em que estamos aqui todos juntos, reunidos no mesmo pensamento e propósito de te adorar, de aprender a tua palavra. Venha falar conosco, venha abençoar todas as pessoas que estão participando. Em nome do Senhor Jesus, amém. E o versículo de hoje está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: pegue a sua Bíblia, abra no livro que é a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler novamente? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Que versículo muito interessante. Aqui diz que em tudo nós devemos dar graças. O que significa isso? Dar graças é você ser grato, é você ser agradecido. Ora, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Bíblia nos ensina que nós, em tudo, em todos os momentos da nossa vida, sejam momentos bons, momentos difíceis, ruins, momentos que muitas vezes nós sentimos medo, nós devemos, mesmo assim, dar graças a Deus, sermos agradecidos, porque esta é a vontade de Deus. Então, se estiver sol, vamos agradecer pelo sol. Se estiver chovendo, vamos agradecer pela chuva. Se estivermos alegres, vamos agradecer pelo alimento, vamos agradecer também quando vier um momento difícil, a doença, momentos que nós sentimos medo, enfrentamos dificuldades, vamos dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós reconhecemos a soberania de Deus, ou seja, nós reconhecemos que Deus está acima de todos e que Deus tem autonomia, poder para fazer tudo e nós dependemos dele. E nós devemos lembrar que o Senhor Jesus nos ama tanto, tanto que deu a sua própria vida por nós. E por conta disso, Ele tem o melhor para nós, ainda que nós passemos momentos difíceis, mas o Senhor está no controle de tudo. E é por isso que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Que na história de hoje, que a tia Angélica vai contar, nós vamos ver situações que vão acontecer com aquela menina, com a Cori. E ela vai precisar dar graças a Deus. E no final ela vai entender qual é o mistério, o trabalho de Deus para as nossas vidas. Então agora vamos falar o versículo comigo? Vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos falar de novo? Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Oi, crianças, voltei para contar a segunda parte da história da Core Timbum, a do refúgio secreto. Se você não assistiu a primeira parte, volta que tá lá. Domingo passado eu contei ela, mas eu vou fazer uma rapidinho só para vocês lembrar onde a gente parou. A gente terminou quando a Core recebeu uma carta e nessa carta falava que os relógios delas, que eram os judeus que ela escondia, mantinha em um lugar seguro na casa dela, atrás da parede, lembra? Então, que eles estavam bem, estavam salvos. E ela ficou muito feliz, mas ela também, na carta, dizia que o pai dela tinha falecido. E isso deixou a Core um pouco entristecida. Mas nesse momento, o policial, lembra? Chamou a Core para segui-la. E para onde será que a Core foi levada? A Core acompanhou esse policial e ela foi levada para uma prisão só de mulheres em outra região. Era um lugar extremamente frio, um lugar fedido, que não tinha muita higiene, com muitas mulheres, não tinha lugar onde elas pudessem tomar banho adequado. Elas tinham que trabalhar dia e noite como um trabalho braçal, sabe? De carregar pedras, com aquele monte de policial do exército olhando para elas, batiam nelas. E tinham mulheres que eram judias, que muitas vezes desapareciam porque eram mortas, e tinham as mulheres que não concordavam com aquele regime, aquela perseguição que estava acontecendo no governo, que era igual a Core, e estavam lá. Lembra que a Core também tinha uma Bíblia escondida. Quando a Core chegou naquela prisão, ela encontrou a irmã dela, a Betsy, e isso fez a Core se alegrar muito, porque ela encontrou uma pessoa que era uma segurança para ela, era um refúgio para ela naqueles momentos tão difíceis que ela estava passando. Então a Core abraçou a sua irmã, ficou muito feliz, e daí elas naquele lugar, as mulheres dormiam em alojamentos, então tinha muitas camas, mas não era camas para todas, não tinha lençol, lembra? Eu falei, não tinha higiene aquele lugar, mas a Core, tão alegre, achou um lugar e falou para a irmã dela: vem, vamos dormir nós duas aqui. E naquela noite elas conversaram e elas leram. A Core mostrou para ela que ela conseguiu esconder uma Bíblia ali, e elas leram a Bíblia e elas ficaram felizes e se alegraram muito. Mas tinha uma coisa que não deixava a Core se alegrar mais, porque era uma coisa pequenininha que incomodava ela muito, que eram pulgas. Aquele lugar estava infestado de pulgas e picava a Core, picava, e a Core se coçava, e ela chegou para a irmã dela e falou assim: Betsy, não dá, essas pulgas não param de me picar, eu não dou conta. E a Betsy olhou para a Core e falou assim: Core, lembra que o Senhor Jesus fala que nós devemos dar graças. A Bíblia diz que nós precisamos dar graças a Deus o tempo todo. Então vamos tentar dormir. E antes de dormir nós vamos orar. Eu vou começar e depois você, Core, continua a oração, tá bom? E a Core concordou.
para a irmã dela. Então Betsy começou a orar: Senhor Jesus, muito obrigada, porque nós estamos juntas, nos reencontramos aqui, e isso nos traz segurança, nos traz conforto. Nós estamos muito felizes. Nós agradecemos por cada uma dessas mulheres que estão aqui conosco, porque esse lugar é muito frio, tá nevando lá fora e nós não temos blusas, mas saber que essas mulheres estão aqui esquenta esse ambiente, e nós sabemos e agradecemos que é o Senhor que tem provido isso. Daí a Betsy cutucou a Cori: ora, Cori. Aí a Cori falou assim: Senhor Jesus, eu quero agradecer por essas inconvenientes, chatas, muito chatas, essas pulgas que o Senhor tem colocado aqui. Nós sabemos que tudo que o Senhor faz é por um plano maior, e essas pulgas devem fazer parte desse plano, né, Jesus? Nós agradecemos e pedimos para que o Senhor deixe a gente dormir. Faz as pulgas dormirem também. Amém. E assim foi a oração. E elas ali começaram a ler a Bíblia, porque a Cori tinha a Bíblia dela pequenininha que ela levou escondida. Então elas saíam dos alojamentos todos os dias, iam para fora na prisão para fazer os trabalhos, carregar as pedras e tudo. E a Cori, quando voltava, ela escondia a Bíblia debaixo da cama, assim, num lugar que ninguém podia ver. E quando voltava, ela começava a ler a Bíblia, ela e a Betsy. E as mulheres começaram a ouvir o que a Cori e a Betsy liam e começaram a chegar perto delas. E elas começaram a ler para essas mulheres e falar de Jesus para essas mulheres. E era um tempo muito bom para todas elas. E essas mulheres ficavam felizes e elas oravam. E era sempre assim, a Cori ficava muito preocupada: Betsy, fala baixo, os guardas vão ouvir. E a Betsy falava assim: não vão ouvir, eles nem passam aqui. E a Cori falava e elas oravam, e assim era todos os dias. Mas a Betsy estava ficando cada dia mais doente, estava tendo febre, o corpo doendo, e ela ia para as atividades. E um dia um soldado bateu na Betsy porque ela estava fraca e ela caiu, e ele bateu, e a Cori ficou muito brava com ele porque ele bateu na irmã dela, e ela olhou para ele com olhos de ódio, assim, E daí a Betsy pegou, olhou para a Cori e falou assim: Cori, você precisa aprender a perdoar ele. E a Cori olhou e fez assim: tá bom. Ele ajudou a Betsy a levantar, levou ela pro quarto, cuidou dela. Só que a Betsy não melhorava. Durante esses dias a Betsy não melhorava, cada dia mais ela ficava mais fraca e mais difícil para ela levantar da cama. E um dia a Cori levou ela para como se fosse a enfermaria dali daquele presídio, e levou ela. Não tinha estrutura também, era um lugar que ficava todas as pessoas doentes juntas, mas eles não tinham remédio direito, era muito difícil. E ela levou a Betsy para lá, a Cori. E quando a Betsy estava lá deitada, muito cansada, ela falou assim para Cori: Cori, eu tive um sonho. E a Cori falou assim: não, Betsy, descansa, você tá delirando, é a febre. E a Betsy fez assim: Cori, me escuta, o Senhor Jesus me mostrou um lugar muito bonito, muitas casas, flores, e a gente tinha muito trabalho. E ele me mostrou também que a gente vai sair daqui antes do ano terminar, e que muitas pessoas vinham ouvir o que a gente tinha para contar de tudo que a gente tem passado.
E a Core olhou para ela e falou assim: Betsy, descansa, fica tranquila, descansa. A Betsy ficou na enfermaria e a Core voltou para o alojamento. Lá ela orou, continuou lendo a Bíblia para aquelas mulheres. E ela achava muito estranho que os guardas não entravam justamente no alojamento delas para fazer a revista. Fazia a revista, entrava no quarto de todas as outras mulheres para ver o que tinha escondido, o que elas guardavam, mas no alojamento da Core e da irmã dela, eles não entravam. E daí a Core saiu do alojamento e ouviu os guardas cochichando, falando que a guerra ia acabar. E eles falavam: você sabia? Acho que vai acabar. Isso tudo vai acabar, esse lugar não vai existir mais. Você sabia? E ela começou a prestar atenção que eles iam, que a guerra ia acabar. E a Core correu então para ver a Betsy na enfermaria e avisar ela: Betsy, eles vão soltar a gente. Mas quando a Core chegou lá, ela não encontrou a irmã dela. E ela olhou e perguntou: por favor, onde está a minha irmã, a moça que estava deitada ali naquela cama? E a pessoa que estava lá na enfermaria falou: está naquele quarto ali, junto com todos os outros que morreram. A Core ficou muito triste, porque a irmã dela também tinha morrido. E agora ela se sentia sozinha, com medo, angustiada naquele local. Mas ela voltou para o alojamento, pegou sua Bíblia e lembrou de tudo que a Betsy tinha falado para ela, que o Senhor iria tirar elas de lá antes do final do ano e tudo que poderia. Mas a Core acreditava que ela ia morrer. Então, um belo dia, o soldado começou a chamar. E eles lá não chamavam elas pelos nomes, chamavam por números. Então, número 59, número 30. E a Core tinha o número dela. E daí chamaram o número da Core. E a Core foi em direção àqueles carros que levavam as pessoas que normalmente eram as minorias, as pessoas que não eram da raça pura que eles falavam, que iam morrer. E a Core foi em direção daquele grupo de pessoas. Só que o soldado falou assim: senhora Timbum, número 59. E a Core olhou e eles falaram assim: é por aqui. Ela foi para o outro lado. Quando chegou do outro lado, o soldado entregou para ela a caixa dela com todos os documentos dela, com um pouquinho, com um casaquinho que ela tinha e as coisas, e falou assim: pode ir embora. Não é mais para você ficar aqui, pode voltar para sua casa. A Core pegou as suas coisas, muito alegre, e chegou e foi até o guarda que abriu o portão para ela ir embora e perguntou: que dia é hoje? E o guarda falou: hoje é dia 29 de dezembro. Então, naquele momento, Core entendeu tudo que a irmã dela falou, que o Senhor iria livrar elas, libertar elas daquela prisão antes do fim do ano. Core foi livre da cadeia, daquela prisão física. E a irmã dela, não só da prisão física, onde ela estava, mas também a prisão que ela tinha das dores do corpo e tudo. E a Core sabia que a irmã dela estava num lugar muito seguro, do lado do Senhor Jesus, que ela tanto amava. Mas a Core lembrou também dos soldados que não entravam lá para vistoriar o quarto durante todo
todo esse período que ela esteve lá naquele alojamento com aquelas mulheres. E ela sabia que isso fazia parte de um plano muito maior de Deus, que aquelas pulgas realmente faziam parte do plano de Deus, porque aquelas pulgas impediam que os soldados entrassem, porque eles falavam assim: eu não vou entrar nesse quarto cheio de pulgas, eu vou ficar doente, vou me infectar com isso. Então os guardas não entravam no quarto da Cori, e isso deu oportunidade para que ela falasse e pregasse sobre o amor de Deus para aquelas mulheres que estavam naquele local. Cori voltou para sua cidade, voltou para a Holanda. Lá na Holanda, Cori começou a trabalhar e contar a sua história, o que tudo tinha acontecido com ela nesse período da guerra. E muitas pessoas foram ajudá-la. Então ela começou a construir centros de reabilitação que traziam essas pessoas que vinham desses campos, dessas prisões, que tinham sido levados, e ela começou a ajudá-los a reconstruir a vida, não só num local seguro, mas também com ajuda psicológica de tantos traumas que essas pessoas passaram. E Cori foi um exemplo de mulher para esse povo. Cori ajudou muitas pessoas. E a irmã dela falou que ela não iria contar essa história somente para esse povo ali da região dela, da Holanda, mas que ela iria falar para outras pessoas. E Cori viajou o mundo contando a sua história. Cori foi para diversos países, deu muitas, e tudo ela levava em uma mala só. Ela falava que a vida dela cabia em uma única maleta. Mas um belo dia, Cori contou o seu testemunho em uma igreja. E nessa igreja ela contando e falando que em muitos momentos ela sentiu medo, ela desanimou, ela falou que ela achava que ela era fraca na fé, que ela não tinha mais fé, e ela orava ao Senhor Jesus para ajudá-la a permanecer firme, para que o Senhor Jesus a protegesse, a guardasse no refúgio secreto dele, e que ela entendia que só Ele podia ajudá-la, só Ele era a segurança dela. Então Cori contou seu testemunho e falou: com os meus pecados, o Senhor Jesus, Ele é capaz de perdoar os meus pecados. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. E se Ele perdoou os meus, Ele vai perdoar o de vocês também. E Cori espalhou a sua mensagem, a mensagem de fé, amor e que o Senhor é o único que pode perdoar os pecados a muitas pessoas. No final dessa pregação, Cori teve uma surpresa, que foi um frio na espinha que a deu, quando ela viu um homem muito alto, muito com cara assim fechada. Ela reconheceu, e isso deu muito medo para ela no primeiro momento. Era um dos soldados da prisão. Ele estava lá ouvindo o testemunho dela, e isso deixou ela em primeiro momento com medo. Mas daí ela conversou com ele, e ele pediu para que ela pudesse perdoá-lo, porque ele tinha conhecido a Jesus, e ele pediu perdão dos pecados dele. Ele sabia que Jesus tinha perdoado, e agora ele também amava Jesus como Cori amava Jesus. E Cori olhou para aquele homem que tanto fez mal a ela, que tanto bateu, que eram pessoas que batiam naquelas mulheres, naquelas pessoas que prenderam tantas pessoas. Cori olhou para ele e falou assim: claro que eu perdoo o Senhor, porque eu também estava presa no pecado. Eu e você estávamos presos no pecado, mas só o amor de Jesus nos libertou dessas algemas. E assim a Cori continuou falando e dando seu testemunho de fé,
para milhares de pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e tenham entendido que o único refúgio que nós temos é o Senhor Jesus. Tchau, gente! Eu volto, quem sabe, para contar outras histórias que inspiraram eu também nessa vida. Tchau! Oi, crianças! Tudo bem aí com vocês? Nosso desafio hoje vai ser de alternativas. Vocês prestaram bem atenção na história da tia Angélica? Nossa, eu gostei muito, achei muito legal. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta: por que os soldados não iam no alojamento onde a Cori e a sua irmã estavam? Letra A: porque era muito longe, porque tinha pulgas, porque era muito gelado. Então, vocês vão ver qual é a alternativa. Segunda pergunta: o que a irmã de Cori pediu para ela fazer quando ela ficava com muita raiva, medo, dor, tristeza? O que ela pedia para Cori fazer? Letra A: dormir. Letra B: gritar. Letra C: orar. Então, vocês mandem as suas respostas para este WhatsApp, que é o da tia Valéria, com as respostas que vocês acham. Um beijo! Então, agora que nós já estamos chegando ao final, quero convidar você para nós orarmos, para nós agradecermos a Deus e darmos graças ao Senhor por tudo. Vamos orar? Fechem os seus olhos. Papai do céu, nós te agradecemos por esses 2 domingos maravilhosos que nós aprendemos lições importantes com esta menina, a Cori, desta família. Papai, venha nos ajudar a ser como ela, a perdoarmos, a confiarmos em Ti em todos os momentos da nossa vida, sejam eles difíceis, sejam eles tristes e alegres, que nós possamos também dar graças ao Senhor por tudo. Ah, Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Nós Te louvamos porque o Senhor é soberano. Papai, eu Te peço agora, no nome de Jesus, que o Senhor visite cada criança, que o Senhor visite cada família, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a Te servirmos todos os dias da nossa vida, que o Senhor nos ajude a sermos gratos, que o Senhor nos ajude a falar do Seu amor, que o Senhor nos ajude a perdoar e a confiar em Ti em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço. Amém. Tchau, crianças! Até o próximo domingo!